Olá, está no ar MP Cidadão. E na edição de hoje você vai ver que o MPRJ recebeu a palestra sobre o cenário histórico, político e institucional da luta antimanicomial. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público diretamente da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODICOM, no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre o Instituto de Educação e Pesquisa, o IEP, do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E veja agora como foi o ciclo de debates sobre a luta antimanicomial promovida pelo MPRJ. Confira. As manifestações para denunciar a violência institucional e a exclusão das pessoas em sofrimento psíquico impulsionaram o processo da reforma psiquiátrica no Brasil no final da década de 70. Mas foi somente em 2001, com a promulgação da Lei 10.216, que se estabeleceu o respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais. A luta antimanicomial, ela consiste no movimento de usuários, familiares, movimentos antimanicomiais, para que não se volte a décadas atrás, quando as pessoas com transtornos mentais eram institucionalizadas em longa permanência em hospitais psiquiátricos, verdadeiros manicômios, e lá permaneciam por toda a vida, muitas vezes, né? Perdendo seus vínculos familiares, perdendo a sua própria humanização, porque essas pessoas eram esquecidas. Para discutir o tema, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou um debate no edifício sede, também em homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Teve exposição de arte, grupos de teatro, artesanato e muita música. A atuação do MPRJ não para por aí. Para garantir os direitos das pessoas com sofrimento mental no Estado, o Caucível tem se empenhado na articulação com os movimentos da luta antimanicomial e principalmente com o poder público. Nós iniciamos um projeto chamado MP Desinste, que consiste exatamente nisso, numa troca, numa interlocução entre as promotorias de tutela coletiva e de tutela individual para mapear quem são essas pessoas que permanecem institucionalizadas, qual é o tipo de dispositivo ideal para que elas saiam dos hospitais psiquiátricos, porque há três possibilidades. Elas podem ser reinseridas nas suas famílias ou serem encaminhadas para residências terapêuticas ou até residências inclusivas. De acordo com a promotora Bárbara Speer, é essencial promover a inclusão para que as pessoas com transtornos mentais sejam de fato reinseridas na sociedade. Essas pessoas têm que ter direito ao trabalho. Nesse sentido, o Ministério Público tem até um projeto de inclusão de estagiários, inclusive com deficiência mental ou intelectual. Essas pessoas têm que ter direito a transporte, então a gente está falando de acessibilidade, enfim, estejam naturalmente inseridas na sociedade como todas as outras. Não cabe mais falar em normais e deficientes mentais, né? No momento em que todos estiverem desinstitucionalizados, vamos viver todos numa mesma sociedade, igualmente. E fique agora com as principais notícias do Ministério Público, diretamente da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODICOM, no quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata Leonardo. Olá, José Fernandes. Eu separei aqui para o nosso telespectador 2 destaques do site do MPRJ. Vamos ao primeiro? O MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Meio Ambiente, ajuizou o cumprimento provisório de acórdão que condenou o município do Rio de Janeiro por deficiência do Serviço Público de Fiscalização da Poluição Sonora. A medida é um procedimento para a execução de decisão judicial já proferida em ação civil pública, ajuizada pelo MP do Rio em 2013, em razão da morosidade extrema
e omissão quase completa na prestação de serviço público de fiscalização da poluição sonora. E o MPRJ, por meio do GAECO e da Promotoria de Justiça com atribuição junto à Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, ofereceu denúncia contra 12 integrantes de uma milícia que desde o segundo semestre de 2018 atua na região de Santa Maria, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Essas investigações foram conduzidas pelo GAECO do MPRJ e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, que localizou e prendeu Marcos Silva da Rocha, vulgo Bicudo, envolvido nos crimes imputados na denúncia e apontado como uma das principais lideranças da milícia atuante naquela região. Esses foram os destaques de hoje, Zé. E você aí de casa quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima, Zé. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta em 1 minuto. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e diretor do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, IEP-MPRJ, Leandro Navega. Seja muito bem-vindo ao nosso MP Cidadão, doutor Leandro. O que vem a ser exatamente o IEP? Na verdade, o IEP é um braço educacional do Ministério Público. O IEP é uma escola de governo que tem como objetivo principal, inicial, capacitar nossos membros e servidores. Aquela ideia de que o promotor e o servidor passou no concurso e não precisa mais se atualizar, não existe mais. É necessário que ele volte algumas vezes aos bancos escolares para verificar o que a sociedade almeja dele. E além disso, atualmente a gente está querendo expandir muito a nossa escola de governo, nós pretendemos chegar à própria sociedade civil. Em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, nós queremos chegar àqueles atores que ajudam o Ministério Público na sua atuação fim. Um conselheiro municipal de saúde, um conselheiro tutelar, professores. O Ministério Público quer capacitar também essas pessoas para que nós consigamos evitar as problemáticas que nós temos hoje em dia. E, além disso, acho muito importante, que é uma nova vertente do Instituto de Educação e Pesquisa, chegar à sociedade civil e capacitá-la no que é o Ministério Público, no que o Ministério Público pode fazer para ajudar a sociedade. Isso vai ajudar muito a demonstrar para a população aonde o Ministério Público pode atuar e quando que ela pode usar a instituição para ajudá-la nos seus problemas do dia a dia. Mas dá um exemplo, doutor Leandro, assim, dá para a gente poder entender mais o alcance do IEP. Por exemplo, o município de Saquarema. Vamos imaginar que eles têm algumas deficiências ali em algumas áreas, né? O IEP pode ajudar gestores públicos em alguma área específica? A nossa ideia é atuar de forma preventiva, né? Obviamente que o Ministério Público não almeja que ocorram os problemas que aconteceram atualmente. Então, vamos dar um exemplo simples. O município de Saquarema está com alguns problemas de orçamento, de gestão de orçamento. A nossa ideia é que nós, através da capacitação, podemos abrir esses cursos para que esses gestores procurem saber qual é a forma adequada de atuar. Então, por isso que hoje essa escola de governo quer alcançar não só essa capacitação interna, a gente não quer capacitar só membros e servidores, a gente quer chegar àqueles atores que ajudam o Ministério Público na sua atuação, tanto na parte de fiscalização, como na perspectiva preventiva mesmo. Evitar que, eventualmente, ocorra algum dano ao erário, ocorra algum equívoco na licitação. Então, através dos nossos cursos, a gente quer permitir que tanto os promotores e procuradores e servidores, como a própria sociedade civil e os gestores públicos possam participar desses cursos e se capacitar e atuar de forma adequada. Está certo a gente dizer que o MP, com esse tipo de projeto, ele parte por uma iniciativa mais propositiva e não reativa? Claro. A ideia é essa mesmo, atuar de forma preventiva, evitar que o dano ocorra lá na frente. Assim, ninguém quer que ocorra um desvio de verba pública. Então, atuando de forma preventiva e estipulando para o gestor quais são os seus limites,
o Ministério Público consegue atuar de forma adequada e evitar que esse dano ocorra futuramente. E vocês estiveram recentemente com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Eduardo Gussen, né? E vocês estabeleceram ali algumas linhas de ação. O que foi estabelecido? Na verdade, nós tivemos com o Dr. Eduardo Gussen. O Dr. Eduardo Gussen tem a ideia de que a gente consiga transformar a nossa escola de governo em uma das melhores escolas de governo do país. E a ideia dele é essa mesmo, ampliar e chegar a essas pessoas que antes nós não chegávamos. Chegar a essa população de baixa renda que quer entender o que o Ministério Público é, chegar a esses gestores que às vezes não atuam de má fé, mas atuam só por falta de conhecimento. Então, o nosso Procurador-Geral abraçou o nosso projeto principal, que é um projeto de ensino à distância, possibilitando que aquelas pessoas que estão longe, município de Saquarema, municípios distantes, possam se capacitar de forma gratuita através dos nossos cursos. E como é que funciona essa interface, doutor Leandro? O município do Rio de Janeiro especificamente, né, que tiver interesse em ter informações criadas ali no IEP, o que ele deve fazer? Tem que procurar o IEP. Nós já tivemos há pouco tempo uma Câmara Municipal que, sabendo dos projetos de IEP, nos procurou para possibilitar que nós, através do nosso ensino à distância, consigamos capacitar os gestores dos municípios deles. Então, isso é só procurar o IEP, só procurar o Instituto. A gente está com um processo de divulgação dessa nossa amplitude de atuação e acredito que em pouco tempo a gente consiga abarcar isso de forma bem célere. Atualmente, só para a gente teve um susto muito grande de demanda, a gente não sabia que existia uma demanda tão reprimida. Nós abrimos os poucos cursos de ensino à distância que nós abrimos, as inscrições se esgotaram em 1 hora. Em 1 hora nós tivemos quase 300, 400 pessoas inscritas e não tivemos mais vagas para ofertar. Então, isso o nosso Procurador-Geral tem atuado de forma conjunta para conseguir ampliar esse projeto para que consigamos atender a todas as pessoas. Quer dizer, eu até te perguntar, porque nosso programa aqui é exibido para o Brasil inteiro e nosso programa fica também na internet, né? Se alguém de algum município fora do estado do Rio de Janeiro quiser informações, ainda dá para conseguir algum tipo de... Dá para conseguir informações. Outros ministérios públicos têm solicitado para a gente o compartilhamento de vídeos, de aulas. Nós já estamos abrindo algumas vagas para outros ministérios públicos de outros estados e o IEP está aberto. A ideia nossa é difundir os projetos pedagógicos nossos e que outros municípios, não só do estado do Rio de Janeiro, consigam, de alguma forma, ampliar seu conhecimento através dos nossos cursos e de nossas aulas. Gente, o programa está muito bacana. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e você fique ligado aí, porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje recebendo o promotor de Justiça e diretor do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o IEP-MPRJ, Leandro Navega. E no bloco anterior, nós ficamos aqui discutindo sobre várias questões aqui que são relacionadas à atividade do IEP, mas eu queria dar um endereço também, doutor Leandro. Se as pessoas que estão nos assistindo no Brasil afora, e Rio de Janeiro especificamente, quiserem mais informações, para onde que elas se dirigem? Elas podem entrar no site do IEP, www.iep.mprj.mp.br, e lá tem o Fale Conosco, entra em contato direto com a gente para qualquer ajuda, qualquer auxílio, qualquer pedido de vaga em algum curso nosso que seja aberto ao público externo, estaremos à total disposição. Doutor Leandro, como é que surgiu a inspiração de fazer esse IEP? Na verdade, a ideia de se fazer o IEP era transformar a escola do Ministério Público numa escola de governo, onde seria um local onde nós pudéssemos discutir a nossa atuação e ver como é que seria a melhor atuação para nós termos um resultado efetivo. A nossa ideia é abrir a cabeça do membro do Ministério Público e do servidor do Ministério Público. Quando a gente prepara um curso, nós queremos trazer pessoas de fora, pessoas que não são promotores e não são servidores, para que o Ministério Público não fique isolado em uma caixa. Então, em nossos diversos cursos, nós trazemos médicos, professores, nós trazemos advogados. Então, isso é muito importante para a capacitação do membro. E, além disso, hoje, numa sala de aula do IEP, nós não temos só membros e servidores. No mesmo banco escolar
está sentado membros, advogados, delegados, funcionários públicos, pessoas que às vezes não têm nem muita ligação com o direito, só para a gente, como por exemplo, nós temos hoje um padre fazendo o nosso curso de pós-graduação. Isso é muito importante para a discussão de ideias, para que o Ministério Público consiga se atualizar, não isolado em uma caixa, mas em conformidade com o que a sociedade espera, um Ministério Público plural e aberto. Quer dizer, vira uma via de duas mãos, né? Por exemplo, a gente pode ter, por exemplo, meio ambiente sendo discutido também. Nós temos um curso já discutido de meio ambiente e nós trouxemos diversas pessoas diferentes para falar sobre a matéria. Eu sempre procuro, quando faço algum módulo, tentar trazer pessoas que atuam no Ministério Público na matéria e pessoas que estão fora do Ministério Público. Isso é muito importante para abrir a cabeça do membro e que a gente consiga discutir as questões mais modernas de determinada matéria. Agora, fora as aulas, o IEP ele também organiza seminários, encontros, situações que sejam mais plurais também? Realizamos. Atualmente nós temos realizado pelo menos por mês 2 seminários. Esse ano já realizamos alguns seminários internacionais e que a gente fica muito feliz. Ano passado a gente teve mais de 10 mil inscritos em nossos seminários. Isso vem dando, além de dar muito trabalho para a gente, dá um prazer muito grande ver a sociedade comparecendo ao Ministério Público e ver no Ministério Público uma esperança. Hoje, qualquer evento que nós façamos ligados à educação, nós temos a casa lotada sempre. Os professores procuram muito o Ministério Público para saber a posição do Ministério Público em relação a determinada matéria. Então, isso para a gente é muito importante, que o Ministério Público seja não só uma referência na atuação funcional, na atividade fim, mas também seja uma referência no plano educacional. Quer dizer, uma atividade que, para o senhor, pessoalmente, deve estar sendo uma coisa que está trazendo muita satisfação, né? Porque você reúne conhecimento, né? Traz muita satisfação e a gente tem recebido muitos elogios pelos cursos que nós estamos fazendo, elogios da casa, de promotores, de procuradores, elogios externos, e a maior satisfação que traz é poder mostrar para a sociedade o trabalho do Ministério Público. Isso a gente consegue fazer através da educação. A gente mostra o que o Ministério Público fazer e demonstra que o Ministério Público está aberto para reparar eventuais erros, para se capacitar e tentar sempre acertar mais. E quais são as perspectivas do IEP? Nesses próximos anos, a nossa principal perspectiva é o ensino à distância, conseguir capacitar internamente a nossa equipe e capacitar a sociedade civil, oferecer esses cursos para a sociedade civil, para que o Ministério Público possa atuar de forma preventiva. Aquela ideia que o Ministério Público é só aquela atuação repressiva depois do dano causado, nós queremos evitar. Nós queremos que o IEP seja o braço do Ministério Público nessa capacitação para evitar que o pior aconteça. É atuação de forma preventiva. E todo esse material, doutor Leandro, ele vai ficar disponibilizado também para os cidadãos de uma maneira geral? Esse material fica na base de dados do IEP e o cidadão querendo algum curso, querendo algum vídeo, alguma gravação, pode entrar em contato com o IEP que nós vamos analisar a pertinência do pedido e, tendo pertinência, nós iremos fornecer ao cidadão sem problema nenhum. Isso pode ficar nas redes sociais também, nas ferramentas que tem, Facebook, YouTube também, se pensa nisso? A gente está pensando nisso. Por enquanto, a gente não abriu ainda, principalmente no YouTube, a gente não abriu ainda, mas isso tem sido estudado por nós. O contato do MP com essas instituições, vocês têm feito algum tipo de publicidade, algum tipo de propaganda ou não está sendo nem necessário? Não, a gente tem feito publicidade, a gente está utilizando muito as redes sociais, Instagram principalmente, e nós temos divulgando muito. A gente tem muito convênio com algumas outras escolas públicas, a escola do TCE, a ESAG, a EMERGE. Então, esses contatos vêm ajudando muito a gente a divulgar a nossa atuação e o sucesso hoje decorre do ensino de qualidade que nós estamos oferecendo. Olha, o nosso tema hoje está muito bacana, um tema novo, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do promotor de justiça Leandro Navega, ele que é diretor do IEP MPRJ.
E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E na próxima semana, o Dr. Leandro estará conosco novamente para a gente abordar outros temas relacionados ao IEP. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!